Ninguém sabe o dia, nem a hora em que o Filho de Deus virá. E isso, irmãos, tem todo um porquê. Eu fico imaginando que nós, como seres humanos que somos, se tivéssemos conhecimento do dia e da hora em que Jesus viria, muitos de nós não nos preocuparíamos com a nossa vida espiritual. Muitos deixariam para se preocupar com a vida espiritual, principalmente aqueles que estivessem mais próximos. Esses levariam a vida espiritual mais a sério. Conhecendo a nossa estrutura, Deus não nos deixou, de maneira absoluta, nenhuma dica de quando é que Ele vem, quando é que Jesus vem. Mas a volta de Jesus, ela apresenta algumas características. E uma dessas características é a sua volta de maneira repentina. E é isso que Ele vai fazer a partir do versículo de número 36 do capítulo 24, quando Ele diz que ninguém sabe o dia nem a hora de sua vinda. E Ele afirma que essa vinda, que esse retorno de Jesus será de maneira súbita, no momento em que as pessoas não estão esperando por Ele. E Ele começa a apresentar, e Ele vai fazer isso até o versículo 40 do capítulo 25, algumas ilustrações para embasar o que Ele está ensinando. Então Jesus vem, e Ele vem de maneira súbita e repentina. E para isso, Ele começa a contar algumas ilustrações. Ele vai falar de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé estava pregando o juízo de Deus, mas as pessoas não creram, até que o dilúvio veio e levou a todos aqueles impenitentes para o juízo. Depois Jesus apresenta a sua volta também como um ladrão. A palavra de Deus diz que Jesus virá como um ladrão, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que o ladrão vai assaltar. Ele vem de maneira abrupta, repentina, e Jesus compara o seu retorno à vinda de um ladrão. Agora, no versículo 45 a 51, Jesus vai falar de dois tipos de servos, dois modelos de servos. É interessante que Jesus sempre fala de dois. Lá no bloco anterior, Ele disse que estarão dois no campo. Um será levado por ocasião do juízo, o outro será deixado. Depois Ele fala de duas mulheres que estão moendo no moinho. Uma será levada para o juízo, outra será deixada. Agora Ele fala de dois modelos de servos. E Jesus está falando aqui de algo que era muito corriqueiro na vida de um judeu. Quando Jesus disse essa parábola, os judeus entenderam muito bem o que Ele estava dizendo, porque isso era muito comum naqueles tempos. Então, o que é que acontecia naqueles tempos? Vamos ver aqui então os primeiros versículos, para que nós possamos entender o que Jesus está dizendo. Veja só a partir do versículo 45. Jesus diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Irmãos, naquele tempo, muitos senhores, muitos homens abastados, eles tinham escravos. A palavra aqui no original, no grego, é realmente escravo. A palavra que melhor se encaixa aqui é a palavra escravo. Então, muitos homens abastados tinham vários escravos à sua disposição. E eles começavam a observar aqueles escravos que tinham um tato para a área administrativa. Lembra de José? Quando José foi vendido como escravo para Potifar, ele começou a mostrar que ele tinha uma capacidade administrativa, e Potifar pegou José e colocou José como administrador de todos os seus bens. Isso acontecia também nos tempos de Jesus. Quando um senhor, ele percebia que um escravo
tinha aptidão para a área administrativa, ele pegava esse escravo, chamava esse escravo, porque os senhores viajavam muito, eles tinham propriedades em outros lugares, e quando eles viajavam, eles chamavam esses escravos e davam a esses escravos autoridade. Eles investiam esses escravos de autoridade. Todos os demais serviçais da casa estavam agora debaixo da autoridade daquele escravo. E ele colocava aquele escravo para administrar toda a sua casa, alimentar todos, cuidar dos negócios daquele senhor. Quando ele voltava, e ele não avisava o dia que voltaria, quando ele voltava da sua viagem, ele chamava aquele escravo para um acerto de contas. E é aí que mora uma grande questão. Aquele escravo, ele muitas vezes, ele aproveitava essa oportunidade para mostrar todo o seu talento administrativo. Então ele não estava preocupado com a volta do mestre, quando o mestre voltaria, quando é que ele estaria de volta. Ele queria aproveitar aquele momento e fazer um excelente trabalho. Ele cumpria cabalmente com a missão que lhe foi entregue pelo seu senhor, porque quando o seu senhor voltava e o chamava para um acerto de contas, e ele apresentava esse acerto de contas de maneira satisfatória, muitas vezes aquele senhor colocava aquele escravo como o administrador da sua casa. É o que Jesus está dizendo aqui, ó. Veja só. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então esse servo, ele não está preocupado a que horas ou em que dia o seu senhor vem. O que ele quer é fazer um bom trabalho. Ele quer exercer um bom trabalho. Ele quer cuidar de maneira diligente dos bens do seu senhor, para que quando o seu senhor voltar, ele possa dar uma prestação de conta satisfatória e, quem sabe, ser colocado como mordomo, como administrador dos seus bens, que era uma recompensa dada aos escravos que cumpriam bem a sua tarefa. Mas Jesus também, ele vai falar de um mau servo. Ele vai apresentar para nós, ele vai mostrar para nós que havia também um mau servo. Havia aquele que com certeza não cumpria exatamente com a sua missão. Veja só, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Haviam também aqueles escravos, aqueles maus servos, que não cumpriam diligentemente com a sua tarefa. O que eles faziam? Eles se aproveitavam da autoridade que receberam do seu senhor, porque geralmente, quando os mestres, quando os senhores viajavam para visitar os seus terrenos, as suas propriedades em outras terras, geralmente eles demoravam. Então aquele mau servo, o que é que ele fazia? Aproveitando-se da autoridade que antes ele não tinha, porque ele era um escravo, agora, sendo o mordomo, o administrador, ele começa a prevaricar. O que é isso? Abusar da autoridade que ele começa, ao invés de cuidar dos servos, ele começa a maltratar esses conservos, ele começa a lançar a mão da bebida do seu senhor, da comida do seu senhor, começa a se empanturrar, começa a beber, começa a aproveitar a vida que antes ele não tinha, entendendo que o seu senhor ia demorar a chegar, mas ele se enganava. O seu senhor chegava numa hora em que ele não esperava, e aqui tem um termo que eu quero mostrar para você, esse termo aqui, ó, quando o seu senhor chegar, olha só, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á. A palavra separá-lo aqui é a mesma palavra de Jeremias 34:18, olha só,
Entregarei os homens que violaram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, tratá-los-ei como bezerro que dividiram em duas partes, e então passaram pelo meio das duas porções. A palavra separaram aqui, separá-lo-á, é literalmente dividi-lo-á no meio, ele será morto, aquele mau servo será julgado, será colocado, lá no Evangelho de Lucas, diz que a sua parte será com os infiéis. O texto bíblico está dizendo que quando o senhor daquele servo chegar, o chamará para uma prestação de contas, assim como aquele bom servo também foi chamado para uma prestação de contas. E quando esse mau servo estiver diante do seu senhor, ele será dividido ao meio, ele será morto. E Jesus aqui dá toda uma pitada escatológica na coisa. Ele diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes, fazendo menção, sabe do que, irmãos? Do inferno, da morte espiritual. Então eu quero nessa noite mostrar para você algumas verdades nesse texto. Eu acabei de expor para você o contexto, mas esse texto fala de nós, irmãos. Esse texto fala da igreja, esse texto... Há duas linhas de interpretação, eu particularmente fico com a segunda, mas há duas linhas de interpretação para esse texto. Seja como for, isso diz respeito a nós. A primeira linha de interpretação diz que Jesus aqui está falando dos líderes, dos pastores, dos líderes da igreja. Porque Jesus entregou a casa dele, a igreja dele, os servos dele, aos cuidados dos pastores, foi para o Pai e virá um dia e nos chamará para um acerto de contas. Muitos entendem essa passagem, porque Jesus está pregando para os discípulos, e os discípulos comporiam a liderança da igreja posteriormente. Então muitos dizem que esse texto está falando dos pastores. Existem aqueles que são dirigentes, que cuidam com responsabilidade do rebanho, que estão realmente trabalhando para que o rebanho cresça, para que o rebanho seja bem alimentado, mas existem também os maus pastores, os falsos profetas, que sugam do rebanho, que se aproveitam do rebanho, se aproveitam da igreja, e quando sugam tudo que podem da igreja, eles vão embora e partem para outra comunidade. Eu fui presidente da Associação das Igrejas Batistas do Oeste de Minas, de 2013 a 2015. Eu fui presidente da Associação de Igrejas. E de vez em quando, nós ouvíamos coisas do tipo, um pastor ligava para nós, geralmente ligava mais porque para mim, pastor Hudson é o executivo da associação, da IBOM, e esse pastor perguntava o seguinte para o pastor Hudson, falava assim com o pastor Hudson: pastor Hudson, tem uma igreja aí para mim? E o pastor Hudson falava assim: olha, nós temos sim, nós temos uma igreja na cidade tal, está sem pastor, está precisando de um pastor. Aí o pastor perguntava assim: e me responde uma coisa aí, pastor, paga quanto? Paga quanto? Para ser pastor lá, quanto é que eles pagam? Coisas desse tipo que a gente fica sabendo por aí. Então eu quero que os irmãos saibam que quando nós lemos esse texto, e se nós interpretarmos esse texto à luz dessa primeira linha de interpretação, isso está sendo diretamente ligado a mim, como pastor de vocês. E isso só faz aumentar a minha responsabilidade. Os que defendem essa linha, tem um texto aqui para embasar. Ezequiel 34, 2-4. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então aqueles que interpretam esse texto como sendo os pastores, usam esse texto para dizer que existem os bons servos, mas existem os maus pastores, que sugam, que se aproveitam, que querem ser tratados como reis. São aqueles que dizem que você não pode tocar no ungido do Senhor, ai de você se tocar no ungido do Senhor, e começam de alguma maneira a se sobrepor ao rebanho.
Mas existe uma segunda linha de interpretação. É com essa que eu me identifico, que diz que esses servos somos nós, e que Deus nos entregou uma missão. Cada um de nós tem uma missão dada por Deus. Você tem uma missão que o Senhor te entregou. Você sabe que tem. Não adianta você fingir que não tem, porque você tem. Eu tenho. Todos nós temos. Deus nos entregou uma missão. Ele foi e Ele virá. E assim como Ele chamou tanto o bom servo quanto o mau servo para um acerto de contas, Ele vai nos chamar também. Haverá um momento em que todos nós, eu e você, escute, todos nós, cada um de nós, estará diante do trono de Jesus Cristo para acertarmos as contas. É nessa linha de interpretação que eu me identifico. Esses servos somos nós, e é interessante que Jesus sempre fala de dois, Ele fala do bom servo e do mau servo, porque na igreja de Cristo é assim. Jesus fala que o joio vai crescer com o trigo. Na igreja de Cristo, ela é composta de bons servos e de maus servos, de verdadeiros cristãos e de falsos cristãos. Se não fosse assim, Mateus capítulo 7 não estaria na Bíblia, porque Mateus capítulo 7 diz: quando chegar o juízo, muitos vão chegar diante de Jesus e vão dizer: Senhor, mas fizemos tantas coisas no seu nome, expulsamos demônios, fizemos tantas maravilhas no seu nome, e Jesus olhará para eles e dirá assim: não conheço vocês. Essas pessoas estão na igreja. Então a igreja de Cristo, ela tem essas duas realidades. Resta saber quem somos nós. Porque, irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês. Preste atenção nisso, porque isso é muito sério. A volta de Cristo pode acontecer de uma maneira ou de outra. Ou nós estaremos vivos quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, com poder e grande glória, ou nós seremos levados à presença dEle. De uma maneira ou de outra, Ele volta. Ontem eu estava na minha casa, minha cunhada estava aqui em casa ontem, com meu concunhado, as crianças, e ela me contou uma coisa que me deixou extremamente entristecido. Eu realizei um casamento em Divinópolis, de um casal, o noivo chamava-se Leonardo. Eu fiz o casamento deles, eu os aconselhei, eu os acompanhei. Ontem a minha cunhada me disse que o Leonardo faleceu, de infarto fulminante. Sabe quantos anos? 8 anos. É interessante, você já observou que essa questão de infarto, antigamente você só ouvia falar disso com pessoas de idade mais avançada, mas de um tempo para cá, nós temos tido notícia de tantas pessoas novas que estão morrendo subitamente por conta de infartos. É ou não é verdade? É incrível. Eu fico me imaginando, gente, como assim o Leonardo morreu? Eu conheci aquele rapaz, eu vi aquele rapaz chegar para a igreja. Graças a Deus, era um rapaz crente em Jesus. Eu vi aquele rapaz chegar para a igreja. Eu vi aquele rapaz nascer na fé. A noiva o trouxe para a igreja. Eu aconselhei aquele casal, eu realizei o casamento deles. Ontem eu fiquei sabendo que ele faleceu. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Hoje você pode estar diante do trono de Cristo, sabia disso? Você ficou sabendo daquela menininha ontem no Rio de Janeiro? 8 anos de idade, baleada e morta. Não se sabe como foi que aconteceu, cada hora um conta uma história, mas estava lá hoje a família velando uma criancinha de 8 anos. A qualquer hora nós podemos estar diante do trono de Cristo, a qualquer hora o Senhor pode nos chamar para um acerto de contas, a qualquer hora. É por isso que nós precisamos ser como aquele bom servo, diligentes, cumprir com a nossa missão, cumprir com o nosso serviço, parar de brincar com a vida cristã, levar a vida cristã a sério, trabalhar para o Senhor enquanto é dia. O próprio Jesus disse que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós temos que aproveitar o tempo que o Senhor nos dá para fazermos a obra que o Senhor nos entregou para fazer. E Ele entregou uma obra para você fazer. E muitas vezes nós ficamos procrastinando isso, deixando para depois, agora não, mais para frente. Meu querido, isso é muita coragem da sua parte, porque eu não tenho essa coragem. Então entenda, esses servos,
nós podemos nos parecer com um, ou nós podemos nos parecer com o outro. Ou nós podemos ser classificados como bons servos, porque talvez estejamos realmente ainda com aquele pensamento de que Jesus, ele não voltará sem que algumas profecias se cumpram. Então ele está demorando, não veio até agora, mas ainda há algumas profecias para se cumprirem, e ele não volta. Mas enquanto ele não volta, eu vou tratar de cumprir com o meu ministério e fazer aquilo que o Senhor me entregou para fazer, porque a qualquer hora ele vai voltar, e se ele não voltar para mim, eu posso ir para ele, e o acerto de contas vai acontecer do mesmo jeito. Já parou para pensar nisso, irmãos? Porque isso pode acontecer conosco. Ninguém aqui está imune a isso. O Senhor Jesus pode te chamar hoje à noite para acertar-lhe. Hoje à noite você pode estar diante do Senhor dos Senhores, e Ele vai dizer para você: eu te dei uma missão, eu te dei uma tarefa. O que foi que você fez com a tarefa que eu lhe dei? Você cumpriu com a missão que eu lhe entreguei? Você realmente fez valer o meu nome? Você trabalhou? Você foi diligente na obra que eu lhe entreguei? Ou como é que você viveu até agora? Porque eu te dei uma missão e você não cumpriu. A quantidade de pessoas que têm talentos e dons dados pelo Senhor e estão enterrando seus talentos, estão guardando seus talentos, porque o que querem fazer agora é aproveitar a vida. Querido, você não sabe, se você está pensando assim, você não sabe o perigo que você está correndo. Eu aprendi aqui algumas lições, pelo menos duas, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu extraí desse texto duas aplicações para a nossa vida, e eu quero apresentar para você agora, para que nós possamos levar isso para o nosso dia a dia, refletir sobre isso. Primeira coisa que eu aprendo é isso: Cristo nos entregou uma grande obra para realizar. Com qual dos servos nos parecemos atualmente? Seja sincero, com qual dos servos você se parece agora? Você tem sido o quê diante do Senhor? Um bom servo ou um mau servo? Como é que nós temos vivido diante de Jesus, em relação a essa parte tão importante do sermão escatológico? Porque Ele virá, irmãos, o Senhor Jesus virá, e Ele vai requerer de você, de mim, Ele vai requerer: eu te entreguei uma missão, eu te entreguei uma obra, como é que você lidou com essa obra que eu te entreguei? Como é que você tem vivido? Como é que você viveu diante de mim? Eu que sou pastor, eu serei cobrado pelo Senhor. Ele me entregou uma missão. Sabe qual foi a minha missão? Cuidar dos irmãos. Para cuidar de vocês, às vezes eu sou chato, às vezes eu sou bem incisivo em algumas questões, eu ouço as pessoas me taxarem de retrógrado, de ultrapassado. O Senhor é das antigas, o Senhor tem que se modernizar, mas eu digo para você que eu tenho uma responsabilidade. Eu sei que eu não cuido da maneira como os irmãos mereciam ser cuidados, mas eu tenho me esforçado. Por quê? Porque eu tenho essa missão de Jesus e Ele vai me cobrar. Hebreus diz isso. Hebreus diz, a palavra de Deus aqui diz em Hebreus, que os irmãos devem obedecer ao seu pastor, porque esse pastor vela por vossas almas, como quem há de prestar conta delas. Sabia que um dia eu vou estar diante de Jesus, e o Senhor Jesus vai dizer para mim assim: como foi que você cuidou da Lila e do Lucas? Tá, agora eu quero saber como foi que você cuidou do Luciano. Eu entreguei o Antônio Marcos e família para você cuidar. Como foi a sua atenção para a família do Antônio Marcos, da Daniela e dos meninos? Irmãos, eu vou prestar contas a Jesus da missão que Ele me deu. É por isso que eu me preocupo, é por isso que às vezes eu sou chato, eu sou mesmo. É por isso que às vezes eu sou meio pé no freio, porque eu quero cuidar de vocês com qualidade. Sabe por quê? Porque eu vou prestar conta para Jesus. Ele vai me cobrar. Ele vai chegar perto de mim e vai me cobrar. E ai de mim se eu não cuidar bem de vocês.
Sobre nós, pastores, pesa essa responsabilidade. Quando eu penso nisso, eu, sinceramente, irmãos, tremo nas bases, porque eu morro de medo de chegar diante de Jesus e Jesus dizer assim para mim: você deixou muito, mas muito a desejar. É por isso que eu prefiro, escute, igreja, eu prefiro errar por excesso do que errar por omissão. Prefiro que o Senhor fale comigo assim: rapaz, não precisava ter sido desse jeito, do que ele falar assim: você deixou muito a desejar, eu coloquei várias pessoas na sua mão e você não cuidou. Essa é a minha missão que o Senhor me deu enquanto Ele foi, e Ele virá. E quer saber de uma coisa, irmãos? Eu não posso falhar na minha missão. Essa é a minha, mas qual é a sua? Nós temos ministérios novos na igreja, para a glória de Deus. Nós temos o MCM, Deus vai cobrar isso da Daniele, Deus vai cobrar isso da Graziele, Deus vai cobrar isso da Valéria, Deus vai cobrar de vocês, irmãs, que estão na liderança desse ministério. Não pense que o Senhor vai chamar só o pastor, não, porque vai chamar vocês também. Vai. Nós temos aí agora, saindo do forno, eu falei isso hoje com eles, saindo do forno, nós temos um ministério novo sendo criado na igreja, ministério de casais, que foi que eu falei para vocês hoje aqui, não é brincadeira. Deus vai cobrar dos irmãos, porque Deus vai colocar casais para vocês cuidarem. Nós seremos cobrados, irmãos, cada um de nós aqui. Os irmãos do louvor, Deus vai chamar vocês. Como foi que vocês conduziram os louvores na minha casa? O louvor de vocês foi um louvor para a minha glória ou para a glória de vocês mesmos? Já parou para pensar nisso, Cida, irmãos do louvor? Vocês acham que é só o pastor que vai estar sendo cobrado no trono do Altíssimo? Não. E você, meu querido irmão, que o Senhor Jesus deu um dom para você, e você engavetou esse dom, e você não põe esse dom para funcionar, você fica aí achando que não é com você, deixa eu curtir a vida, deixa eu aproveitar a vida. Ah, querido, um dia o Senhor vai chamar você para um acerto de contas. O que é que você está fazendo com a missão que o Senhor te entregou? O Senhor vai nos chamar, então preste atenção. Cristo nos entregou uma grande obra para realizar. Com qual dos servos nos parecemos atualmente? E eu pensei numa última: se o Senhor Jesus Cristo voltasse hoje, seríamos honrados ou seríamos punidos? Ele vai nos chamar e vai dizer assim: muito bom, servo bom e fiel, você cumpriu com diligência a missão que eu te dei e eu vou te honrar agora. Ou nós vamos ser punidos, vamos ser divididos ao meio, como é o sentido da palavra, vamos ser lançados junto com os hipócritas, junto com aqueles infiéis, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês acham que isso é brincadeira? Claro que não. O Senhor virá e Ele vai honrar uns e punir outros. Como é que vocês se veem? Eu me pergunto, como é que eu serei diante do Senhor quando Ele voltar? Como é que eu estarei? Como é que eu vou recebê-lo? Como aquele que Ele honrará ou como aquele que Ele vai punir? O Senhor virá. Tem uma frase de C.S. Lewis, que eu encerro a minha palavra. C.S. Lewis disse assim: Deus acabará invadindo a história, mas quando isso acontecer será o fim do mundo, pois quando o autor caminha para o palco, é sinal de que a peça acabou. O Senhor já está indo para o palco, ainda dá tempo de você acertar a sua vida com Jesus. Eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite, eu não tenho o costume de fazer isso, mas eu vou fazer. Eu quero perguntar para você, meu irmão, como é que você tem vivido diante de Jesus? Você que está aqui nos visitando nessa noite, você que está aqui nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez, você já pertence a Jesus, você já tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele já é o seu Senhor. Como é que você está vivendo diante de Cristo? De maneira displicente, de maneira relaxada, achando que Ele ainda vai demorar a voltar? Não se esqueça de que você pode estar diante do trono dEle antes que você imagine. Como é que você tem vivido diante de Jesus? Hoje à noite o Senhor está lhe dando uma oportunidade para corrigir as coisas. E se você deseja corrigir a sua vida diante do Senhor, a partir de hoje, parar de viver uma vida displicente,
uma vida de indiferença e assumir um compromisso de servir ao Senhor, demore Ele ou não, para que quando Ele te encontrar, quando você estiver diante dEle, você possa ser honrado. Eu quero que você ore comigo agora. Em nome de Jesus, nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela palavra que nós estamos acabando de ouvir. Obrigado por ter nos mostrado a importância de corrigirmos a nossa vida diante do Senhor. Obrigado por nos mostrar a importância de acertarmos as coisas. Santo Deus, nós deixamos muito a desejar ainda, sabemos disso, mas o Senhor nos entregou uma missão, o Senhor nos entregou uma obra para realizar. E nós não queremos estar entre aqueles que serão punidos, Senhor. Nós queremos estar entre aqueles que serão honrados. Por isso eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que nos ajude a corrigir o que estiver errado em nós. Não queremos ser como aquele mau servo, que se aproveitou de sua autoridade, que sugou de todos, que maltratou a todos e que viveu uma vida totalmente sem comprometimento com a realidade da sua volta. Ó Deus, nós não queremos assim. Queremos ser melhores a cada dia, queremos servi-lo como o Senhor merece ser servido, queremos realmente cumprir com o nosso ministério, queremos cumprir com a obra do Senhor em nós, queremos realizar aquela obra que Tu nos deste para realizar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nos ajude, nós precisamos de Ti. Seja conosco, Senhor, fale conosco, nos fortaleça, e que nós possamos, em nome de Jesus, ó Deus, a cada dia, corresponder, ó Deus, às expectativas que são colocadas diante de nós. Que nós possamos verdadeiramente cumprir com o nosso ministério. Não permita que sejamos maus servos, porque o Senhor virá, e nós queremos estar prontos para quando isso acontecer. E se a qualquer momento o Senhor nos chamar, ó Deus, não permita que sejamos chamados à sua presença, se ainda não estamos prontos. Prepara-nos, ó Deus, para que estejamos diante de Ti, para que possamos ser honrados, para que possamos ser aprovados por Ti. Se há alguém aqui nesta noite, ó Deus, que tem vivido de maneira relaxada, de maneira irresponsável diante do Senhor, que Teu Santo Espírito incomode, que Teu Santo Espírito fale a esse coração, para que possa haver uma correção de vida, para que todos nós possamos servi-lo da melhor maneira possível, até aquele grande momento quando o Senhor voltará. Nós sabemos que o Senhor já está se encaminhando para o palco, a qualquer hora a peça vai terminar. Ó Deus, não permita que nós sejamos surpreendidos no momento errado por isso, mas prepara-nos para isso. Nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.